Amado Deus e eterno Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, única e exclusivamente pela Tua graça. O Senhor bem sabe que eu não tenho condição nenhuma de ministrar nessa noite, mas confio mais uma vez no Teu poder de usar vasos frágeis e fracos para a manifestação da Tua glória, Senhor. Que seja assim, que seja sabido, Senhor, que o Senhor se manifestou no nosso meio pela pregação da Tua palavra. O Senhor conhece, Senhor, cada coração aqui nessa noite. O Senhor sabe aonde está o nosso tesouro. O Senhor sabe aqueles que de nós são sinceros e aqueles que não são. O Senhor sabe aqueles que dentre nós é como Pedro e quem é como Judas. Por isso nos ajuda a enxergar o que está dentro de nós, Senhor. E tantas vezes não enxergamos. Como em tantos momentos, Senhor, somos o nosso principal inimigo. Ajuda-nos a vencer o combate da fé, usando as armas espirituais que o Senhor nos deu de maneira correta, Senhor. Toma conta, Senhor, da nossa congregação, que por tantos é desprezada, rejeitada, humilhada, negligenciada. Mas até aqui o Senhor tem nos conduzido, Senhor. Nos ajuda a não retroceder, a começar de novo. Não olhar para trás, Senhor, como uma mulher de Ló. Mas que independente das oposições, perseguições e traições, possamos estar andando ao Teu lado, Senhor Jesus. Sabendo que tudo que passamos, o Senhor passou muito mais. Como a Tua palavra nos revela, nós não temos um sumo sacerdote que não sabe o que é padecer, muito pelo contrário. Nós temos um que padeceu, que sofreu, que foi provado em tudo e triunfou. Ó Senhor Jesus, que sigamos Teus passos. Em Teu nome santo oramos, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, dando continuidade à exposição no capítulo 6. O título da nossa mensagem de hoje é O Alto Custo da Cegueira Espiritual. O alto custo da cegueira espiritual. Temos nos debruçado a estudar nos últimos encontros a importância do amor, a importância da perseverança em amar e como esse amor deve ser demonstrado. Vimos isso dos versículos 27 ao 36. E o Senhor Jesus agora aqui nos versículos 37 e 38, ele fala a respeito de um tipo de julgamento que é perigoso. E no versículo 39, ele fala a respeito do perigo de não julgarmos. É maravilhoso vermos a harmonia e o equilíbrio que a palavra de Deus, só ela, nos apresenta de maneira divina.
E eu gostaria de ler o versículo 39, que é a conclusão, para que então possamos iniciar a nossa exposição. O versículo 39 diz o seguinte: propôs-lhe, capítulo 6 de Lucas, versículo 39, propôs-lhes também uma parábola. Ou seja, Jesus está pregando, ele falou de maneira direta a respeito das bem-aventuranças, dos ais. Ele falou de maneira direta da importância de não nos vingarmos e da importância de amarmos ao próximo da maneira como o Senhor Jesus nos ensina a amar, não somente amando aqueles que nos amam, mas principalmente demonstrando um amor que esse mundo não conhece, que é o amor por aqueles que nos odeiam. E o Senhor Jesus agora, ele vai falar por meio de parábola. E nós sabemos que quando isso acontece, há uma motivação. Por que que o Senhor Jesus, em determinados momentos, fala por parábolas? Em outros, ele fala abertamente. O próprio Senhor Jesus explica isso. E eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem comigo, aqueles que puderem, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4. Jesus responde por que isso. Versículo 10 do capítulo 4 de Marcos. Quando Jesus ficou só, os que estavam juntos dele, com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Perceba. E ele, lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. E então lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreenderei todas as parábolas? Então perceba qual é a motivação de Jesus falar por meio de determinadas figuras que nós conhecemos como parábolas. O propósito é justamente esse. Essas parábolas, elas são reveladas espiritualmente, internamente, através do Espírito Santo, que é concedido somente àqueles que creem. Vejamos então o que está escrito em Atos capítulo 2. Atos 2. Porque eu estou tendo esse cuidado de explicar essa questão? Porque é importante que eu e você saibamos de antemão que o nosso Senhor amado, ele não deseja a conversão de todos, mas ele deseja a conversão daqueles que ele elegeu antes da fundação do mundo. E de maneira a testificar essa eleição, ele nos diz que escreveu o nome destes em um livro conhecido como o Livro da Vida. Aqui em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão da igreja, e então as pessoas ficam perplexas com aquilo que estava sendo pregado. Mas somente 3.000, com certeza haviam outros mais que estavam ouvindo esse sermão. Mas 3.000 desse contingente de pessoas que ouviam, eles foram até os apóstolos perguntando. Versículo 37 de Atos 2. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Esse compungir do coração já é uma ação interna do Espírito Santo no coração do pecador. Perceba, ninguém pode crer na mensagem do pregador se o Espírito Santo não estiver agindo no coração e na mente do ouvinte. Ouvindo estas coisas, compungiu-se-lhes o coração,
Atos 2:37. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Perceba, recebereis o dom. Vocês vão receber este presente. Este presente não é um enfeite. Este presente é algo que vocês necessitarão diariamente para completar a carreira proposta. Nós não podemos dar um passo sequer no caminho de Cristo sem o auxílio do Espírito de Cristo em nós. Amém. Por isso que recebemos esse presente. Pois para vós outros é a promessa, versículo 39, para os vossos filhos, para os que ainda estão longe. Nós que estamos aqui em 2021, essa promessa é para nós. Isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Então, se o Senhor Deus chamou, como nós já aprendemos em Romanos, como Ele chama de maneira eficaz, Ele justifica, Ele concede o Espírito a essas pessoas, que a Bíblia intitula de escolhidos, como está escrito em Mateus 22, muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. E agora o Senhor Jesus propõe essa parábola, voltando agora para Lucas 6:39. No meio desse sermão, o Senhor Jesus se volta agora a falar de maneira espiritual àqueles que são dele. Propôs-lhes também uma parábola. E essa parábola é em formato de uma pergunta que traz consigo a resposta. Pode porventura um cego guiar outro cego? Ainda em 2021, com tanta tecnologia, nós já temos uma forma dos cegos lerem, que é o braille, se eu não me engano. Nós temos muitas tecnologias que facilitam a vida daqueles que têm algum tipo de limitação física. Mas ainda hoje, em 2021, um cego, ele necessita da ajuda de outra pessoa para andar. Se dois cegos estiverem juntos andando, principalmente no contexto de um deserto, cheio de montes e desfiladeiros, eles irão cair em um buraco, em um abismo. Então aqui, irmãos, nós vemos o porquê do título da nossa mensagem: o alto custo da cegueira espiritual. A cegueira espiritual, inevitavelmente, vai levar aquele que é cego espiritualmente à condenação. Pois, como disse o Senhor Jesus, quem não pode ver o reino, não pode entrar no reino. No capítulo 3 do Evangelho de João, ele começa o seu diálogo com Nicodemos dessa forma: Nicodemos, você tem que nascer de novo para ver o reino. Nicodemos, você tem que nascer de novo para entrar no reino. Então, antes de entrar no reino, nós temos que ver o reino. Quem é cego espiritualmente não sabe nem da existência desse reino. E tudo isso eu estou dizendo para vocês, irmãos, porque nós estamos vivendo um período de grande apostasia. E a apostasia é nada mais do que a cegueira espiritual no seu ápice. Perceba que todo aquele que apostata da fé, ele comete essa loucura porque não está enxergando aquilo que está diante dos seus olhos. E então, agora, de acordo com essa introdução, eu posso ler o versículo 36.
Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Essa é a conclusão de tudo aquilo que Jesus fala acerca do amor. O amor faz com que nós venhamos a demonstrá-lo por meio da misericórdia. A misericórdia na Bíblia, ela tem várias definições. E uma dessas definições significa se colocar no lugar do próximo. Essa é justamente uma das mais graves condenações de Jesus para com os fariseus. Se não, vejamos o que está escrito no capítulo 23 do Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 23. É o sermão que Jesus profere contra os fariseus e os mestres da lei hipócritas. Versículo 23 do capítulo 23, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado. Ou seja, vocês estão deixando de fazer o que tem de fazer. Isso que é negligência. É quando você comete uma omissão. Não significa que você fez algo, mas você deixou de fazer. Muitas pessoas acreditam em um cristianismo omisso. Ou seja, a única obrigação daqueles que se professam cristão é de vez em quando assistir um sermão, ler a Bíblia, fazer uma oração fajuta, e essa pessoa se considera um cristão. E se ela for batizada, então ela tem plena convicção de que ela é cristã. Não, ela não é. Ela não é cristã. Os fariseus estão anos-luz à frente dessa pessoa, que acha que porque frequenta um culto, lê um pouco a Bíblia, faz algum tipo de oração, dá algum tipo de oferta na igreja, ela se acha cristão. Não, ela não é. Para que uma pessoa seja cristã, o grande referencial é Cristo. Todo aquele que diz estar em Cristo, ou seja, todo aquele que se diz cristão, necessariamente tem que andar como ele andou. Amém. Então aqui os fariseus, eles faziam isso, mas eles estavam negligenciando. Eles faziam tudo aquilo que era externo, mas internamente eles estavam mortos. E Jesus diz: olha, vocês estão negligenciando os preceitos mais importantes da palavra de Deus. Perceba que a palavra lei, principalmente no Novo Testamento, não se refere unicamente ao decálogo, mas a palavra lei no Novo Testamento muitas vezes significa o que estava escrito no Antigo Testamento como um todo, o conjunto de ensinos do Antigo Testamento. Então ele diz: olha, vocês leem o Antigo Testamento, só que vocês não entendem, não praticam, pois as coisas mais importantes que estão lá, em primeiro lugar, é a justiça, segundo lugar, é a misericórdia, terceiro lugar, é a fé. E perceba, elas não estão hierarquicamente elencadas aqui, mas elas estão ligadas em um elo inquebrável. Se uma pessoa é justificada, ela é misericordiosa e ela tem fé. É impossível alguém ter fé e não ter misericórdia e não ser justificado. Então perceba que Jesus apresenta esses três elementos aqui como a prova de alguém que verdadeiramente foi visitado pelo Espírito dele. A justiça, a misericórdia e a fé. Devias, porém, fazer estas coisas. Jesus diz: necessário, sim, é necessário que haja no cristão uma mudança externa, mas somente depois da mudança interna, não antes. Nós não estamos aqui fabricando evangélicos. Nós estamos pregando a palavra de Deus.
para que o Espírito Santo haja poderosamente e regenere aqueles que são de Deus. Amém. Nós não queremos fazer prosélitos, não queremos fazer pessoas iguais a nós, mas queremos todos sermos parecidos com Cristo. Por isso ele diz, guias cegos. Percebeu a conexão de Mateus 23, 24 com o que nós estamos estudando em Lucas capítulo 6? Jesus está dizendo aqui que os fariseus eles eram guias cegos. E na parábola o que é que ele está dizendo? Pode um cego guiar outro cego? Percebe, irmãos? Guias cegos. E a cegueira estava justamente nesse fato aqui que Jesus vai dizer agora. Vocês estão coando o mosquito e engolindo o camelo. Vocês estão dando importância ao que não tem importância. E deixando de dar importância àquilo que tem toda a importância. Nós nos preocupamos, muitas vezes, no movimento evangélico, em levantar bandeiras. Como, eu sou contra o aborto. Eu sou contra o homossexualismo, eu sou contra isso, eu sou contra aquilo, eu sou contra a esquerda do ponto de vista político, eu sou contra o capitalismo agressivo. Não, irmãos, não nos compete levantar nenhuma bandeira que não seja Cristo e este crucificado. Qualquer bandeira que a gente venha levantar é perda de tempo. Não é a nossa missão. Jesus não nos disse que nós deveríamos transformar a nossa sociedade em uma sociedade mais moral. Jesus não nos disse que nós deveríamos melhorar a nossa sociedade de alguma forma, mas Jesus disse, pregue o evangelho a toda criatura. E quando este evangelho for pregado em todo o mundo, então virá o fim. Mas temos percebido que o crescente número de pessoas que se dizem evangélicas tem trazido consigo um engano de que os evangélicos, de alguma forma, podem e devem fazer a diferença no mundo, transformando o mundo num lugar melhor. Essa é uma grande cilada de Satanás. O mundo nunca será um lugar melhor. O mundo está amaldiçoado por Deus. O mundo só não foi destruído ainda por Deus por conta da promessa que o próprio Deus fez consigo mesmo de que salvaria alguns para Ele. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com a teologia que tem sido disseminada nos dias atuais, independentemente da denominação, da pentecostal à presbiteriana, do tradicional ao renovado. Nós vemos uma contaminação da Bíblia. Não se ouve mais a palavra pura, mas temos ouvido palavras adulteradas com um fim específico de fazer com que os ouvintes caiam em erro, achando que Jesus tem o compromisso de fazer da vida deles aqui na terra uma maravilha. Então você pega pastores pentecostais que vão dizer que o cristão ele sempre vai
Ser rico é o que nós chamamos da teologia da prosperidade, que você faz campanhas e aí você atinge o seu objetivo, e a gente sabe que isso é uma grande heresia, mas você vai pegar pastores de uma teologia tradicional, reformada, e eles vão dizer o seguinte: olha, você quer ficar rico, então estude e trabalhe. Você percebeu? Os dois estão defendendo a mesma heresia. Só que eles usam argumentos aparentemente divergentes, mas o demônio que está por trás é o mesmo. Querendo tirar o foco de que a nossa grande missão é conhecer a Cristo e fazer Ele conhecido. Amém. A nossa vida só tem significado, só tem sentido se estivermos fazendo isso. Glória a Deus. Você não está vivendo nesse mundo para aproveitar o dia de sol, para dar um passeio. Você não está vivendo nesse mundo para usufruir de um casamento, para usufruir de uma família, para usufruir de um bom emprego, para usufruir de algum dinheiro que você tenha. Você não está vivendo nesse mundo para isso, se você de fato é um cristão. Nós lemos na segunda-feira a parte final da carta que Paulo escreve aos cristãos da Galácia. Nós chamamos carta aos Gálatas. Aquela igreja que abandona o verdadeiro evangelho. Paulo então diz: olha, eu vou dizer uma coisa a vocês, eu já estou crucificado com Cristo. De maneira que o mundo está crucificado para mim. Eu não vivo mais para mim, eu vivo para Cristo. Isso é um cristão. É alguém que entendeu o significado da vida. Perceba que os filósofos mais respeitados e conceituados de todas as eras ainda buscam, até hoje, a resposta para essa pergunta: qual o significado da vida? Qual o propósito dos anos que o ser humano vive sobre a face da terra? Se você de fato é um cristão, essa resposta seria algo tão simples: a glória de Deus. Esse é o propósito do seu acordar, do seu dormir. E isso não é motivo de tristeza, mas muito pelo contrário. Se Deus é glorificado, aquele que é filho de Deus atinge a sua maior alegria. Pois a alegria do cristão está justamente em usufruir da glória de Deus. Só um cristão pode isso, usufruir dessa glória, ser participante dessa glória. Mas é tão triste que nós percebemos a sedução do mundo e os cristãos se debruçando nos manjares envenenados da mesa dos demônios, como Paulo diz quando escreve aos Coríntios. Como somos fáceis de ser enganados. Como qualquer bobagem, quando eu falo bobagem, é bobagem mesmo, é capaz de tirar a nossa atenção de Cristo e colocar a nossa atenção em outro lugar. Muitas vezes através, como eu disse aos irmãos, de bandeiras aparentemente corretas e valorosas. Pessoas que no dia 7 de setembro usaram o nome de Deus para tentar justificar um movimento nacionalista, como se Deus fosse o Deus do Brasil. Perceba, isso é uma cópia do que os americanos estão fazendo há alguns anos na América. Os Estados Unidos da América, eles têm uma frase comum que é: que Deus abençoe a América. Normalmente todo presidente americano, ele termina o seu discurso com essa frase: Deus abençoe a América.
E aí os copistas daqui do Brasil estão seguindo esse mesmo entendimento, como se Deus ele fosse um Deus geográfico. Não, eu vou abençoar esse país aqui. Se passar dessa fronteira, eu não abençoo mais. É assim que Deus faz? Eu não conheço esse Deus da Bíblia. Mas é o Deus da maioria dos evangélicos. É um Deus territorial, parecendo os falsos deuses dos povos que habitavam na terra de Canaã. Então, irmãos, dito isso, voltemos agora ao versículo 36 e leremos ele mais uma vez. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Por que você precisa tanto ser misericordioso? Porque você vive num mundo que te odeia e que odeia o que você tem a dizer para ele. O mundo espera te influenciar de alguma forma que você venha adulterar a mensagem que você deveria entregar a ele. Rapaz, eu tinha até que falar alguma coisa para essa pessoa. Mas se eu falar o evangelho como está aqui, aí eu vou assustar, aí ele não vai gostar de mim, aí o negócio vai ficar feio. Eu tenho que mudar. É assim que os evangélicos têm se posicionado hoje. Mas isso não é misericórdia. É a mesma coisa que você escondeu o remédio do doente. Se é uma imagem que impactou muitas pessoas recentemente, foram as constantes filmagens de gente que aparentemente estava sendo vacinada, mas a pessoa que estava vacinando não dava vacina. E aí as pessoas ficavam indignadas. Que absurdo! Como é que uma pessoa faz isso? A vacina está lá. A pessoa vai sair achando que está imunizada e não está. Isso é um absurdo. Isso é um crime. E você que conhece o Evangelho e não divide, você acha que a sua culpa é menor? Você acha que você está fazendo algo menos pior do que essa pessoa? Você tem uma mensagem que salva alguém da eternidade no inferno. E você não entrega a mensagem. E você fica indignado porque uma pessoa fingiu que ia dar a vacina e não deu. Você é um hipócrita mesmo, é isso que Jesus está dizendo. Por isso que é importante a gente entender esse contexto aqui. Jesus não vai falar essa frase do versículo 37, 38 aleatoriamente. Essa é uma passagem que a maioria das pessoas que estão se desviando ama. Você sabe que alguém está se desviando quando ele lê esse versículo 37 para você, depois de você exortá-lo. Você exorta a pessoa, você diz que a pessoa errou em alguma coisa e que de fato ela errou, porque a exortação só é verdadeira se ela procede do Espírito Santo. Mas a pessoa, pelo espírito do anticristo, vai usar a Bíblia para dizer isso aqui de maneira distorcida. Não julgueis e não sereis julgados. Quando uma pessoa diz isso para você, normalmente ela está dizendo, me deixe no meu pecado. E aí você tem que deixar. É por isso que no Sermão do Monte, Jesus diz, logo depois de dizer não julgueis, ele diz, não dê pérolas aos porcos e nem as coisas santas aos cães. Ora, se essas pessoas que dizem que a gente não tem que julgar de forma nenhuma estão certas, então Jesus falou algo errado. Porque se ele está dizendo que eu não posso julgar nada, eu estou vendo a pessoa fazendo um monte de coisa errada do ponto de vista bíblico, e eu não posso dizer uma vírgula para ela, então como eu vou poder não dar pérolas aos porcos e nem as coisas aos cães? Como então eu vou identificar o que Jesus fala mais adiante? Ainda no Sermão do Monte ele diz, acautelai-vos dos falsos mestres. Mas se eu não posso julgar ninguém, como é que eu vou identificar um falso mestre? Já imaginou, irmão?
Não, aqui o falso mestre está falando um monte de heresia, e aí você vai lá e diz isso é heresia, isso é heresia, isso é heresia. Não julgueis. Você não julgueis. O anticristo está vindo. Está escrito em 2 Pedro que assim como existiram falsos profetas no meio do povo de Deus, se levantarão no meio da igreja, falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Como defender a igreja de heresias destruidoras se a gente não pudesse julgar de forma nenhuma? Então o que Jesus está dizendo aqui, irmãos, não julgueis. O que Jesus está dizendo aqui é justamente não julgue segundo o que você pensa. Porque o que você pensa não importa. Julgue segundo a palavra de Deus. Tem gente que diz, olha, eu acho uma bobagem essa questão de mulher não poder pregar ou presidir uma congregação local. Em pleno século XXI, com homens e mulheres lutando por direitos iguais, eu acho um absurdo uma igreja se levantar contra o fato de uma mulher presidir uma congregação local. Eu acho um absurdo. Problema seu e do seu achismo. Porque a Bíblia diz de maneira muito clara, eu não permito que a mulher ensine e nem exerça a autoridade de homem. Respondeu direto. E aí, o que é que a gente faz? Ah, não, mas eu acho que isso era para aquele tempo. Como assim é para aquele tempo? Porque está escrito que a palavra de Deus é para sempre. A palavra de Deus não só valia antes de Cristo ou nos primeiros séculos. Não, a palavra de Deus dura, inclusive, depois que esse mundo passar. O céu e a terra passarão, mas a palavra que você diz que é quadrada, que é ultrapassada, ela vai continuar. Amém. Sendo atual. Mesmo depois do céu e da terra se desfizerem. Então é isso que Jesus está dizendo. Que Jesus está aqui reprovando. E é por isso que nós temos que tomar cuidado quando nós ficamos muito presos à divisão do organizador da Bíblia, porque todos vocês já estão cansados de saber, o irmão José já falou várias vezes, eu também, que a Bíblia não foi escrita originalmente em capítulos e versículos. O Evangelho de Lucas, por exemplo, que estamos meditando, ele foi escrito como um livro único. A divisão por capítulos veio bem depois e de versículos mais depois ainda, com o propósito de facilitar o estudo. E depois então os organizadores começaram a dividir em subtópicos, com o propósito também de facilitar o estudo. Mas é perigoso se a gente ficar preso a isso e achar muitas vezes que um versículo não tem nada a ver com aquilo que está sendo dito antes e depois dele. Estudar esse versículo de maneira solta, isso é perigosíssimo. É o que nós costumamos dizer, que o texto fora de contexto vira um pretexto para você falar a bobagem que você quiser. Então, toda passagem bíblica, ela tem um contexto que a explica. Então, Jesus está dizendo aqui, não julgueis e não sereis julgados. Olha, você tem que julgar sim, mas o seu julgamento tem que ser misericordioso. O seu julgamento não tem que ser com um propósito condenatório, mas com um propósito pedagógico. Com um propósito de mostrar o pecado ao pecador, para que ele tenha oportunidade de se arrepender. Se ele vai se arrepender ou não depende de nós. Mas repreender o pecador é uma obrigação do cristão, não somente do pastor. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisto comete pecado. A gente já leu aqui tantas vezes o trecho de Ezequiel que diz:
Olha, Ezequiel, eu te mandei avisar um pecador do pecado. Se você não avisar e ele morrer no pecado, ele vai morrer em pecado, e o sangue dele eu cobrarei das tuas mãos. Vou fazer uma pergunta, e eu tenho certeza que muitos aqui, se são cristãos de fato, vão tremer. Eu tremo. Será que a sua mão não está suja de sangue? Não, eu nunca matei ninguém. Sim, mas você já deixou de avisar algum pecador do pecado e ele morreu? Nós temos responsabilidade, irmãos. Nós temos uma grande responsabilidade. Jesus não estava enchendo a nossa bola, nos elogiando, quando ele disse que nós somos a luz do mundo. Não, Jesus estava nos mostrando a nossa grande responsabilidade. Ele olhou para nós como discípulos e disse: vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então aqui ele diz, no versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Que julgamento é esse que Jesus está dizendo que é temerário? É o julgamento com um propósito condenatório. Vou dar um exemplo. Todos vocês sabem da passagem que está no Evangelho de João, da mulher que foi pega em flagrante adultério. Vocês sabem dessa passagem? Eles queriam provar Jesus. Eles queriam, de alguma forma, colocar Jesus em uma situação onde ele ficasse sem saída. Porque se Jesus dissesse não apedreje, Jesus estaria se levantando contra a lei de Moisés. Pois a lei de Moisés manda que a mulher que foi pega em flagrante adultério seja apedrejada. É isso que a lei de Moisés manda? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. Não. É a mulher e o homem, porque ninguém adultera sozinho. Para você ver a hipocrisia dos fariseus. É igual a nossa. Então, levaram somente a mulher. E disseram, olhe, essa mulher foi pega em flagrante adultério. E a lei manda que ela seja apedrejada. E o Senhor o que diz? E Jesus estava fazendo o quê? Escrevendo no chão. E você acha que Jesus parou de escrever? Parou não. E eles ficaram incomodados, porque eles fizeram o maior erro. Eles, sabem, pararam literalmente a cidade. E Jesus, como se nada tivesse acontecendo, continuou escrevendo no chão. E aí, quando eles ficaram, minha casa não vai falar nada. Jesus só olhou e disse, tá bom. Começa a apedrejar daquele que não tem pecado. E ele voltou a escrever. É o que ensina o Evangelho. Então o que Jesus está dizendo aqui é cuidado com esse julgamento que condena. Com esse julgamento que meio que quando você fala, o veneno escorre. Sabe? Você fez isso. Deus vai te pegar. Esse é o julgamento que Jesus condena. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, repreendeu os inimigos da cruz de Cristo, ele chorou. É verdade. O apóstolo Paulo não chorou quando apanhou. O apóstolo Paulo não chorou quando ficou 24 horas na voragem do mar. Quando naufragou, quando foi mordido por cobra, quando foi açoitado, quando foi preso. Ele não chorou. Mas quando ele precisou exortar severamente alguns irmãos e percebeu que ainda assim, debaixo de inúmeras exortações, eles não se arrependiam, ele chorou. Pela dureza do coração. Sabe quem chorou assim também? Jesus. Qual é o versículo mais curto da Bíblia? Jesus chorou. Jesus chorou. No Evangelho de João. E por que Jesus chora? Pela dureza do coração. Do mundo? Não, dos seus próprios discípulos. De não crerem nele. Ele já tinha dito que a enfermidade de Lázaro não acabaria em morte. Mas Lázaro morreu e já tinha 4 dias.
E ninguém mais acreditava que Jesus pudesse ressuscitá-lo. E isso deixou Jesus muito triste, a ponto de ele chorar. Então, quando nós julgamos, quando nós repreendemos, nós só temos autoridade de Deus para fazer isso se a gente chorar pelo pecador que a gente está exortando, Glória a Deus. que a gente está repreendendo. Se a gente orar por essas pessoas, como Jesus disse, ore pelos que te perseguem. Glória a Deus. O que nós vemos hoje é uma disputa de pessoas querendo uma estar mais certa do que a outra. Quando na verdade, no íntimo, elas desejam a condenação uma da outra. Isso só é uma demonstração de que não estão salvas. Porque uma pessoa que está salva, ela não deseja a condenação de ninguém, mas a salvação de todos. Embora isso não vá acontecer. Mas olha o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9. Eu faço de tudo para com todos, para, se possível, salvar alguns. Spurgeon, ele tinha esse mesmo sentimento, pregando para milhares de pessoas, todas as semanas. Ele dizia, de maneira muito honesta, eu sei que a maioria das pessoas que ouviram os meus sermões irão para o inferno. Olha que coisa triste para um pregador dizer. Mas elas terão que passar por cima do meu cadáver para fazer isso. Estava dizendo, eu vou fazer de tudo para que a condenação delas não ocorra. Esse é o sentimento que deve estar no íntimo de alguém que foi levantado pelo Senhor com o propósito de exortar alguém. Você quer ver na Bíblia uma pessoa que tinha esse chamado assim de maneira tão grande, tão visível, que ele ficou conhecido como filho da exortação? Vocês sabem quem é? Barnabé. O nome dele não era Barnabé, o nome dele era José, e ele era natural de Chipre. Então ele era José de Chipre, assim como era Jesus de Nazaré. Mas ele fica conhecido como Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Porque Deus usava ele de maneira tão maravilhosa na exortação, que os irmãos disseram, rapaz, você é um exortador por natureza. Nem sei se essa palavra existe. Eu vou dar um exemplo de uma exortação dele. Marcos fez uma coisa muito feia na primeira viagem missionária. João Marcos, o autor, inclusive, do Evangelho de Marcos. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu não quero levar cristãos imaturos comigo, porque viagem missionária é coisa séria. Barnabé, então, pega João Marcos e vai exortá-lo. E o negócio deu tão bom, que quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, nós temos o privilégio de ver que a exortação funcionou. Porque agora o apóstolo Paulo diz para Timóteo, para trazer com ele Marcos. Que Marcos, que era inútil, agora é muito útil. Olha como uma exortação para um cristão verdadeiro é algo maravilhoso. É isso que Jesus está querendo dizer. A gente não pode perder esse privilégio de exortar um ao outro. Isso é uma grande demonstração de amor. É inclusive um dos propósitos da nossa reunião sistemática. Porque nos reunimos sistematicamente. Em Hebreus diz, para que venhamos nos admoestar. É uma palavra que é usada também como sinônimo de exortar. Para que venhamos a nos admoestar, nos estimulando um ao outro ao amor e às boas obras. Mas como eu vou fazer isso se eu não julgar? Claro que eu vou julgar, mas eu não vou julgar com o propósito de condenar. Eu vou julgar com o propósito
de corrigir. É isso que Jesus está dizendo. O propósito da exortação deve ser, como eu disse já, a correção. Não foi assim com Davi e o profeta que exortou a ele, Natã? Ó Davi, você fez isso de errado. Olha que coisa. E Davi se arrependeu. E não voltou àquela prática. Glória a Deus. Então, o propósito da exortação é sempre a correção. Nós vamos ver as cartas que são endereçadas a igrejas respectivas no livro do Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Das 7 cartas, 5 delas têm exortações severas. E o propósito é a correção. Olha, vocês se arrependam. Vejam onde vocês estão errando e se arrependam. Aqui ele diz, não julgueis e não sereis julgados. Então não julgue com esse propósito de condenar, não se satisfaça em estar certo e se alegre porque o seu irmão está errado. Olha, eu sei mais Bíblia que você, eu é que estou certo, você está errado. Não, esse tipo de disputa é diabólica. Nós vemos pessoas debatendo a Bíblia de maneira ridícula, sem nenhum tipo de amor fraternal. Verdade. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. E aí Jesus diz aqui, perdoai e sereis perdoados. Percebe, irmãos, que o que Jesus está fazendo aqui é voltando a afirmar o que ele já tinha dito. O perdão, irmãos, é uma consequência natural de um coração misericordioso. Uma pessoa que é misericordiosa, ela vai deixar de perdoar? Não. Claro que não. É natural para o misericordioso perdoar. Mas uma pessoa que não tem misericórdia, ela não vai perdoar. Por isso que Jesus aqui, ele está sendo repetitivo. Ele está sendo enfático. Quando nós vemos uma repetição na Bíblia, o propósito é dar ênfase àquilo que está sendo repetido. Então Jesus está querendo demonstrar como é importante o perdão. Como é importante. Entenda, irmãos. O perdão, ele tem aqui que ser entendido de maneira correta, para que a gente não venha incorrer em erro. Existem 2 aspectos do perdão. Existe o aspecto daquele que foi agredido, existe o aspecto do agressor. Então, quando você que é agredido, você deve perdoar, mesmo que o agressor não te peça perdão. Amém? Amém. Amém. Mas ele nem me pediu perdão. Mas ela nem me pediu perdão. E eu tenho que perdoar? Claro. Porque se você não perdoa, automaticamente o seu coração fica sujo. Então uma pessoa fez algo de errado com você agora. Quando você tem que perdoar? Agora. Mesmo. Não pode deixar nem dar 5 minutos. É verdade. Porque cresce. E aí fica mais difícil. O diabo vê aquilo como uma grande oportunidade de plantar dezenas de sementes de amargura num terreno de um coração que não perdoa. Sim mesmo. Então, alguém lhe ofendeu, perdoa. Quando? Na hora. Na hora. Eita glória. Fulano me bateu. Por isso que ele disse da outra face. A ideia não é provocar a pessoa. Bora, bate, continua batendo. Vai, bate mais. Não, não é isso. A ideia é não reaja. Perdoe. Não reaja. Essa é a ideia do texto. Segundo ponto. Agora do ponto de vista do agressor. Do ponto de vista daquele que cometeu o pecado.
Pedro fala desse ponto de vista, quando ele diz: se o meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo até 7 vezes. Então Pedro está dizendo, ó, se o camarada fizer algo de errado comigo e vier, ô Pedro, me perdoe. Ô Pedro, foi mal. Ô Pedro, alivia ele. Ô Pedro, é nóis. Eu vou perdoar ele até 7 vezes. Por que Pedro diz até 7? Não é por acaso, irmãos. Os fariseus diziam que era até 3. Então Pedro pega e faz uma matemática simples. Ele diz, ó, eu vou botar o dobro e eu vou botar mais um de quebra, que é para impressionar. Pedro queria impressionar Jesus. Dizer, Jesus, eu vou mostrar para o Senhor como eu sou uma pessoa que estou prestando atenção nos seus ensinos. Então se o meu irmão pecar contra mim, Jesus, eu vou perdoá-lo até 7 vezes. Está certo, Jesus. Ele estava crítico de Jesus e ia dizer, Pedro, você tirou 10. Jesus disse, Pedro, você tirou 0. Não foi nem 5, nem 4, nem 3, você tirou 0. Ó Senhor. Pedro, se teu irmão pecar contra você e vier te pedir perdão, você tem que perdoar até 70 vezes 7. Aumenta a minha... Jesus estava dizendo de maneira numérica. Pedro começou então, 1, 2, 120. Não, Pedro, você tem que perdoar sempre. Então se alguém pisa no seu pé hoje, ou me perdoe, aí ele pisa de novo, depois ele pisa de novo, depois ele pisa no outro pé, Saia dele agora. depois você estava deitado, ele pisa na sua mão. O que você faz? Você perdoa e compra um óculos. O irmão, com certeza tem um problema de vista, né? Ou então você vê algum tipo de cama fechada assim, né? Que você possa ficar seguro. Mas você tem que perdoar sempre. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a ideia é o seguinte: quando uma pessoa me agride, eu perdoo ela, mesmo que ela não queira mais contato comigo. Normalmente esse tipo de perdão a gente gosta mais, porque a gente é hipócrita. A pessoa fez algo de ruim contra a gente, se afastou, e aí a gente diz assim, não, eu perdoei, meu coração está limpo. Mentira, não perdoou nada. Se a pessoa aparecer na frente, aí você vai ver como você ama o seu inimigo. Revela-se os corações. Mas quando a pessoa faz algo de errado contra você e olha nos seus olhos, isso é bonito. Apesar de ser raro, mas é bonito quando isso acontece. E diz, ô meu irmão, me perdoe. Sabe? Aí você fica, varão, quer dizer que eu vou perdoar e não vai continuar do mesmo jeito. Me perdoando. Fazendo tudo que eu não gosto. Ó, varão, ele perdoa, mas não fique perto de mim. Não, meu filho, pode não. É isso que Jesus está repreendendo Pedro. Não, Pedro, perdoar significa fazer como se aquilo não tivesse acontecido. Por quê? Porque esse foi o perdão que Deus teve conosco por meio de Cristo. A Bíblia deixa de maneira bem clara que o Senhor não leva em consideração os nossos pecados, por conta de que os nossos pecados foram lançados na cruz de Cristo. Então, é esse o referencial. Então, se a pessoa, pela milésima vez, te pedir perdão, você vai dizer o quê? É claro que eu te perdoo, e dá um abraço. Não peques mais. E diz, ó, não faça isso de novo. 5 minutos. Oh Deus. Ou me perdoe. Isso é uma prova que você não está orando. Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então você tem que orar para que ele está lhe agredindo sistematicamente. É verdade. Mas o perdão, irmãos, não é opcional. E é isso que Jesus está mostrando nesse versículo que é tão distorcido. Quando ele diz não julgueis, o contexto é esse. Não julgue
com o propósito de condenar e de se afastar de alguém. Porque à medida que você faz isso, você mesmo está se afastando de Cristo. Porque Cristo jamais se relacionará com uma pessoa que não é misericordiosa. O Sermão do Monte começa dizendo: bem-aventurados são os misericordiosos, porque esses alcançarão. A ideia não é porque eu perdoo, eu sou perdoado. Não, a lógica é contrária. É porque eu sou perdoado, então eu perdoo. Eu sou perdoado por Cristo. Eu sei que os meus pecados foram todos pagos na cruz do Calvário. E por isso eu vou perdoar todo aquele que fizeram mal contra mim, independentemente do mal que seja feito. E olha que a gente sabe que o ser humano tem a capacidade de fazer muito mal. A perversidade do ser humano assusta. Verdade. Mas a Bíblia nos afirma de que a única forma de se vencer o mal é o bem. Glória a Deus. Não é um mal maior que vence o mal. Amém. É o bem. Por mais que o mundo queira nos ensinar o contrário. O mundo quer nos ensinar que aquele que tem as armas mais poderosas é quem vai ganhar. Foi uma frase, inclusive, dita pelo atual presidente da República, recentemente. Quando você quiser a paz, essa frase não é dele. A frase ele imitou, é de um outro estadista. Ele diz: se você deseja paz, prepare-se para a guerra. Foi outro homem que disse no passado, então ele repetiu, né, no intuito de desafiar pessoas. Então, a Bíblia não, a Bíblia diz: se você de fato quer a paz, então tenha paz com todos, quando depender de vós. Essa é a paz que o Senhor Jesus diz que Ele nos deu. Então Ele diz, mais uma vez, continuando: perdoai e sereis perdoados. Agora o Senhor Jesus, Ele vai mostrar a consequência maravilhosa de alguém que se abraça à prática do perdão. O mundo, mais uma vez, ele vai tentar nos convencer que aquele que perdoa muito é bobo. Aquele que perdoa muito vai sair perdendo muitas coisas. Vai ser colocado para trás. Vai ser pisado, né? Então você não pode sair perdoando tudo, senão as pessoas vão montar em você. Essa é uma linguagem vulgar do mundo. Mas a Bíblia ensina uma verdade contrária a essa, mostrando que essa afirmação do mundo é uma mentira. Jesus diz: há uma promessa para aqueles que são misericordiosos e que julgam sem condenar. Julgam com o propósito de oportunizar o perdão àquele que está na prática do pecado. Então ele diz aqui: dai e dar-se-vos-á. A ideia daqui, irmãos, é o mesmo princípio que o apóstolo Paulo ensina em Gálatas, capítulo 6. Sendo que o apóstolo Paulo, ele ensina de uma maneira um pouco mais dura, pois a igreja da Galácia estava precisando de uma repreensão mais severa. E o apóstolo Paulo então diz: não vos enganeis. Aquilo que o homem plantar, é isso mesmo que ele irá colher. E Jesus aqui está ensinando o mesmo princípio, o princípio do plantio e da colheita. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida. Irmãos, quem já comprou saquinho de castanha na feira? Alguém já comprou aquele saquinho de papel? Olha, irmão, isso é uma coisa que é cara, sempre foi cara, castanha, né? E aí,
o vendedor, ele vem com aquele sacão grandão, ele pega aquele saco de papel e aí ele bota. E aí você fica de olho. Por quê? Porque ele tem que sacudir para dar mais. Não é assim que a gente faz? Aí ele dá aquela batidinha com a colherzinha assim e depois ele bota mais um pouquinho. Na minha escola, quando eu era menor, tinha um vendedor de pipoca. E a gente também esperava que ele fizesse a mesma coisa. Ele pegava, abria o saquinho de pipoca, botava a pipoca e aí dava a batidinha que é para poder o negócio inchar lá embaixo. E aí depois botava mais pipoca, botava uma manteigazinha e coco ralado. É da minha época. Não sei como é nos dias atuais. Eu sou já praticamente um idoso, 42 anos. Então aqui a Bíblia, ela está mostrando essa prática de venda. Então quando você está dando alguma coisa e você quer que isso esteja cheio, então você faz o quê? Você dá aquela batidinha no saco, aquela sacudida para poder o quê? Caber mais. Se você é misericordioso, Deus vai ser mais ainda com você. Se você tem amor pelo próximo, você vai sentir mais ainda o amor de Deus por você. Se você se entrega ao propósito de Deus para a sua vida, você vai sentir uma alegria indizível dentro de você. Olha, irmãos, eu fico impactado com uma passagem na Bíblia. E eu gostaria de ler essa passagem com vocês, para vocês impactarem junto comigo. Amém. Abra comigo em Filipenses. Alguém tem dúvida que o céu é maravilhoso? Não. Alguém tem dúvida? Que o céu é incomparável? Que existe uma alegria no céu indescritível? Alguém tem dúvida disso? Não. Filipenses. Filipenses, capítulo de número 2. O apóstolo Paulo, ele está ensinando a esses irmãos, versículo 12 em diante, ele diz: olha, assim pois, amados meus, como sempre me obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como efetuar, segundo a boa vontade. Fazei tudo sem murmurações. Ó, gente, né, gente? Alguém se identificou aqui? Fazei tudo, tudo. Eu perdoo, mas eu faço o bico. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Eu perdoei, mas deu uma contendida. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida. Ao aviso, a geração é o quê? Pervertida. E você não pode murmurar. E corrupta. Ela é corrupta. E não adianta a CPI. A CPI é presidida por corruptos. Chega a ser até engraçado, né? Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação, Paulo vai falar sobre isso em 2 Timóteo, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Olha a alegria de Paulo. A fé dos cristãos fortalecida. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulais comigo. Agora mais adiante, nessa mesma carta, irmãos. Capítulo 3 agora, versículo 12. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição. Paulo deixa bem claro, não olhe para mim buscando encontrar alguém que é perfeito. Eu posso e vou falhar.
mas Cristo irá me corrigir. E Cristo irá suprir toda a minha fraqueza e debilidade para a glória dele no ministério que ele me entregou. Essa é a nossa confiança. Não que eu tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Não é bonito? O apóstolo Paulo está fazendo um jogo de palavras. Irmãos, quanto a mim, ele repete, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo. Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, a ideia de perfeitos aqui é maduros. Tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Amém. Agora, ainda nessa carta, o apóstolo Paulo, ele está querendo mostrar para esses irmãos como é maravilhoso o fato de você ter Cristo no coração. Ele diz aqui, no versículo 10 do capítulo 4, alegrei-me. Esse é um homem que está preso, esse é um homem que está sofrendo, esse é um homem que sofreu afrontas, e ele fala que ele está alegre. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Quem de nós, irmãos, pode dizer esse versículo sem mentira? Tudo posso naquele. Agora, irmãos, por que o apóstolo Paulo está falando isso? Voltemos agora ainda um pouco nessa carta, que é maravilhosa. Você acha que está faltando alguma coisa nessa vida? Leia Filipenses. Amém, Jesus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 de Filipenses, ele diz, no versículo 21, pastor, o senhor leu tudo isso para a gente voltar para o capítulo 1, para você entender, vaso. Versículo 21, é isso aqui que é impactante. Pastor, já está impactado com o outro. Mas você vai se impactar mais, você acredita? Se o senhor está dizendo. Porquanto para mim o viver é Cristo. A paz de vocês, a vida de vocês. Acabei de te dizer agora, não foi? Acabei de revelar a biografia de todos aqui. Amém? Até daquela mais nova cristã, que foi batizada outro dia. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eita, quem é o candidato ao Afeganistão? Síria, Líbia, Coreia do Norte, quem? Vamos orar. Estamos fazendo a comitiva. Eu sou o primeiro da lista, viu? José vai ficar pastoreando aqui a igreja. Aí eu vou junto. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. E é isso que eu fico, irmãos, assim. Quando eu leio essa passagem, eu fico maravilhado. E me sinto ao mesmo tempo desolado. Entretanto, se o viver na carne, preste atenção, Paulo está dizendo, se ainda eu passar mais um dia vivendo essa vida aqui, miserável na terra. Quando eu falo miserável, é porque a gente tem que lutar contra o pecado da gente. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O apóstolo Paulo está dizendo, rapaz, eu sei que para o céu é maravilhoso, mas trabalhar para Cristo aqui na terra também é maravilhoso.
Você não fica perplexo com essa afirmação, não? Quando eu vejo cristão dizendo assim, ô Senhor, me leva logo. Eu digo, ih, rapaz, esse daí vai ser levado, mas não é para lugar que pensa, não. Revela, Senhor. Vai ser levado para um lugar bem quente. Oh, meu Pai. Bem mais quente do que ele espera. Ó Senhor, não aguento mais. Me leva, Pai. Oh, Deus. Ele vai te levar. Socorro, Jesus. Mas cuidado. Cuidado com o que você está pedindo. Perdoa, Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo diz, eu estou dividido. Irmãos, a gente não está falando de um pastor do século 21, como o John MacArthur, que não tem vergonha na cara de revelar que tem uma fortuna de 14 milhões de dólares, que equivale a quase 100 milhões, 14 milhões de dólares, são quase 80 milhões de reais, que recebe cerca de 1 milhão de reais, né, por ano, fora o que ele recebe das outras propriedades que ele tem, né? Dono de faculdade, disso, daquilo, e aí com a cara mais lavada, prega a teologia reformada e diz que é discípulo de Cristo, e um monte de pastor aqui no Brasil diz que ele é homem de Deus. E o meu filho, se esse camarada é homem de Deus, então Paulo não era, porque eles não têm nada em comum. Mas eles falavam a mesma teologia, mas eles tinham vidas muito diferentes. Judas pregou igual a Pedro. Pregou ou não pregou? Pregou. A pregação era a mesma. Quando eles foram enviados de 2 em 2. Verdade. Mas a vida, Totalmente. diferente. Por isso, cuidado. Nem sempre os falsos mestres vão ser fáceis de ser identificados. Nem sempre a hipocrisia do seu coração vai ser fácil de ser encontrada. Ah, não, eu sou crente. Eu não sou hipócrita, não. Cuidado. É igual aquela pessoa que diz, pastor, eu sou humilde. Meu filho, uma pessoa que diz que é humilde, a humildade passou longe. E uma pessoa que de fato é humilde, ela nunca vai dizer que é humilde. É verdade. Ela sempre vai se reconhecer como uma pessoa o quê? Soberba. Não, eu ainda sou muito soberbo, eu ainda sou muito, sabe, egocêntrico. Eu ainda sou muito ególatra. Você. Cuidado com a falsa humildade também, viu? Versículo 23. Ora, de um lado e de outro estou constrangido. Paulo diz, eu tenho um motivo, tanto para querer estar no céu, quanto para querer ficar na terra. Não é, Paulo? Paulo, você veja o que você está falando. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo, rapaz, ficar com Cristo é incomparavelmente melhor. Eu não tenho mais pecado. Vai ser maravilhoso. Eu já até vi o terceiro céu que ele me levou lá para eu ver. Leva, Jesus. Mas por vossa causa, ou por causa dos cristãos, do amor que ele tinha para com o próximo. Vocês se lembram que a gente tem falado tanto nesses últimos dias de como o mandamento principal é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não foi o que Jesus falou? Com certeza. E ele diz, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Ih, Paulo, quer dizer que você estava na carne, Paulo? Não, meu filho, é porque quer dizer que ele estava aqui, no mundo ainda. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a mesma palavra tem significados diferentes. Quando Paulo está dizendo estar na carne, é estar ainda vivendo neste mundo temporal, e não no mundo espiritual, do céu que nos aguarda. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer aqui. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé. Olha que coisa maravilhosa. Quem já teve alegria na fé? Você tinha todas as razões do mundo para ficar triste, mas você ficou alegre. E nem você entendia. Por quê? Isso é alegria na fé. Glória a Deus. Pastor, nunca aconteceu isso comigo, não. Ô, varão, vou orar por você. Porque como cristão isso tem que acontecer na nossa vida. A paz que o Senhor nos concede é a paz que excede o entendimento.
O incrédulo, ele olha para você, o falso crente, ele olha para você e diz: vem cá, rapaz, bora, você é um pedaço de gelo, grite, faça alguma coisa, bora, faça alguma coisa. Você diz: Cristo está no controle. Varão, diga outra coisa, varão. Eu sei que Cristo está no controle, mas também a gente tem que fazer o nosso. Está escrito: faça por ti, que dirá eu te ajudarei. Está mesmo, na Bíblia do cão. Na de Deus não está assim não. Na Bíblia do Senhor tem um salmo que diz: entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele... Isso ajuda, ele precisa? Não. Não, ele. Você vai o quê? Você vai confiar. Glória a Deus. Você vai orar com confiança, com convicção. Como diz Tiago, é a fé daquele que enxerga o cumprimento de todas as promessas de Deus, porque ele não pode mentir. Amém. Mas por vossa causa é necessário permanecer aqui. Versículo 26, concluindo: a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Olha o que Paulo fala. Paulo diz aqui algo que me escandalizou quando eu li pela primeira vez, entendi. Eu li várias vezes sem entender. Vocês não, vocês são muito mais inteligentes que eu. Provavelmente eu comecei a entender algum texto da Bíblia quando eu estava lendo pela 30ª vez, 40ª. As 10 primeiras vezes que eu li esse texto, eu achava que tinha entendido tudo e não tinha entendido nada. Mas quando eu entendi alguma coisa, eu disse: meu Deus, o que esse homem está falando? Glória a Deus. Que o céu é maravilhoso, mas que está aqui servindo a Cristo é maravilhoso também. Não, varão, tá servindo a Cristo é duro, o ministério é duro. O ministério é dureza, o ministério é cruz. O ministério é espinhos. Isso não te dá alegria? Ter no seu corpo as marcas de Cristo? Porque se você tem sofrido por amor a Cristo, isso devia te dar muita alegria. Agora, se você está sofrendo por conta de pecado, aí isso não vai te dar alegria. É lógico que não vai te dar. É isso mesmo. Não espere que o Senhor vai te dar alegria e consolo porque você está sofrendo por causa do seu pecado. Você tem que se arrepender. Fala a Deus. Aí sim. O sofrimento, segundo Deus, gera arrependimento para a salvação. Você está pecando, Deus corrigiu, se arrependa, chore. Amém. A Bíblia diz: tem um momento de chorar e tem um momento de sorrir. Glória a Deus. Se você está sofrendo por amor a Cristo, é para sorrir. Está sofrendo por conta de pecado e correção, então chore. Amém. Agora voltando para o nosso texto para a gente concluir. O horário já tarda. Está cedo. Versículo 38. Dai e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. A ideia aqui é de todas as formas adjetivar que o Senhor nos dará muito, 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 muito mais do que a gente possa ofertar a Ele. A obediência sempre será recompensada. Rapaz, eu estou fazendo as coisas de Deus, mas eu não quero recompensa. Eu sei, hipócrita. Mas Ele recompensa os seus. E aqueles que de fato são deles se alegram com isso. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer na última carta que ele escreve que ele sabia da recompensa. Olha, Timóteo, você se apresse em vir ter comigo, porque eu já estou perto de morrer. Já estou perto de ir para casa, que é o céu. E então ele diz: mas fique tranquilo, porque eu sei que aquele que me chamou é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. A minha coroa está reservada. Você percebe, irmãos? Será que o apóstolo Paulo falava isso por orgulho? Será que era algum tipo de soberba? Não, irmãos, isso é fé. É fé de alguém que sabe. Porque o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus.
Glória. Então, se você é filho de Deus, tem recompensa para você. Ou só José, que leu mais de 100 vezes a parábola do filho pródigo. Filho volta e o pai diz o quê? Vai trabalhar! É assim que o pai diz para o filho? Não, meu filho, o pai dá um abraço naquele filho imundo, que provavelmente você ia jogar ele no banheiro e depois dar um abraço. Mas o pai abraçou antes. Deus puro. E não tinha desodorante naquela época, viu? E disse, olha, deu banho, depois do abraço. E pega a melhor roupa, bota um anel no dedo, para dizer que ele é da casa, ele é filho do dono da casa. Glória a Deus. Calça sandálias nos pés, porque a diferença entre o escravo e aquele que não era escravo, era que o escravo normalmente andava descalço. Bota a sandália nos pés dele e prepara uma festa. Glória a Deus. O outro filho fica sem entender, o pai então diz, o meu filho estava perdido e foi achado. Ele estava morto e voltou a viver. E é justamente nessa passagem que a gente aprende que o céu é muito mais legal do que a gente imagina. O céu tem até festa. Glória. Às vezes a gente tem uma ideia de céu, aqueles anjinhos chatos tocando harpa assim, né? De maneira bem melancólica. Meu filho, não é o céu da Bíblia não, viu? Lá diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende aqui na terra. Olha que coisa maravilhosa. E às vezes a gente não se alegra. O céu se alegra e você não se alegra por conta da dureza do seu coração. Por isso que ele diz, olha, cuidado, não deixe que o seu amor se esfrie. Amém. Tenha alegria no ministério que Deus te entregou. Porque tão poucas pessoas se entregam ao serviço cristão. Porque elas esperam recompensas humanas, que são tão pobres. Quando o Senhor tem para nós recompensas muito melhores, porque são eternas. Transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E aqui é importante, o que é que irá medir todo mundo naquele grande dia? A palavra. Então não adianta você tentar de alguma forma se enganar dizendo, eu vou dizer que o que ele está fazendo não é pecado, porque aí eu vou fazer a mesma coisa e na minha vida também não vai ser pecado. Vai, se a Bíblia está dizendo que é. Nós vivemos em uma época onde o adultério não é pecado. Não. Adulterou? Separa, casa de novo. 10 vezes, casa, separa. Não é assim? Nos dias atuais? A Bíblia diz que não é desse jeito, não. Mas assim, eu finjo que na vida do outro Deus permite, porque na minha Ele vai permitir também. Fulano é um assassino, então eu vou fingir que Deus libera o assassinato em algumas ocasiões, porque aí também eu vou comprar um fuzil e vou sair matando todo mundo. Principalmente no trânsito. Você pode matar, eu também posso. Vamos se liberar assim? Não, meu filho, não é isso não. Todos nós seremos medidos pela palavra. É por isso que agora, com a permissão de vocês, eu quero concluir no versículo que a gente iniciou a exposição. Propôs-lhes também uma parábola. E é justamente a conclusão disso. Por que ele está falando de cegueira espiritual no meio de um sermão que aparentemente não tem nada a ver com o que ele está falando aqui? Porque tem tudo a ver com o que ele está falando. Os fariseus estavam adulterando a palavra de Deus. Estavam usando a palavra de Deus por conveniência. Por exemplo, eles haviam transformado o templo, um lugar que Deus havia escolhido para de maneira particular se revelar ao seu povo.
transformaram a casa de oração num covil de ladrões e salteadores. Eles fizeram isso por sua conveniência. Isso não foi um privilégio dos judeus da época de Jesus, não. Na época do apóstolo Paulo, muitos entravam na igreja e adulteravam a palavra de Deus. E Paulo escreveu em Filipenses, a carta que a gente leu uma parte, agora há pouco, ele diz: nós não estamos adulterando a palavra de Deus como alguns têm feito isso. Adulterar, irmão, significa tirar, colocar, e significa também interpretar de uma forma que não é a correta. Então tome cuidado, quando você interpreta a palavra de Deus de acordo com a sua própria conveniência, você está adulterando ela. Você está pervertendo o real significado daquilo que o Deus Santo, Santo, Santo revelou. Por isso ele diz: pode, porventura, um cego guiar outro cego? Quem é o cego dessa parábola, irmãos? Os líderes religiosos. Por isso que Jesus está dizendo o perigo de você ser guiado por líderes religiosos cegos. Você imagina, por exemplo, essas pessoas que veem nesse homem que eu disse para vocês, John MacArthur, um homem de Deus. Olha o referencial delas. Elas vão aprender a jogar golfe. Elas vão querer estudar bastante teologia para depois ganhar dinheiro com isso, porque é isso que elas aprendem com ele. Cuidado, irmãos, com os exemplos. Verdade. Do verdadeiro evangelho de hoje. Porque assim, olha, nós temos um movimento evangélico, onde a sua grande maioria é cheio de heresias. Aí nós temos um pequeno contingente de pessoas que prega e que diz acreditar no verdadeiro evangelho. Mas o contingente daqueles que buscam viver esse verdadeiro evangelho é muito menor. Porque falar com os lábios é muito mais difícil do que praticar diariamente. Amém. Aqui no Brasil a gente tem exemplos de inúmeros pastores que pregam verdades que abertamente eles não vivem. Eu fico imaginando alguns pastores pregando para eles mesmos a respeito de determinadas verdades que eles falam tão assim, eles pregam assim tão exegeticamente correta, mas eles não vivem aqui. Por isso a gente tem que tomar cuidado. Guias cegos são um grande perigo para a igreja. E o mais triste dessa história é que quem é que segue esses guias cegos? Quem é cego? Porque se os seus olhos foram abertos, irmãos, você vai ver que aquele que está tentando te liderar é cego também. E você não vai seguir mais essa pessoa. Você vai... Imagine você pegando um Uber. Amém? Quem já andou de Uber aqui? Amém. Quem já andou de Uber aqui? Só eu? Amém. Você vai pegar o Uber, aí tem lá, né? Porque tem o negócio da placa, não tem o carro que está chegando. Aí vem, né, aquela figurinha. Tá chegando, aí diz que chegou no lugar que você, seu celular tá, não é assim? Aí você entra, você olha pro motorista, ele tá lá e ele é deficiente visual. Meu irmão, você entrava. Pastor, eu entrava pela fé. Não, aí não é fé não, é tentar a Deus. Porque o senhor não podia nem estar dirigindo. Podia, Calmon? Uma pessoa que é cega pode ter carteira de motorista? Não. Aí o camarada tá lá, bora, você vai para onde?
do céu. Com você dirigindo. Barão, eu vou andar de pé. E eu aconselho que o senhor desligue o motor e me diga onde o senhor quer ir, que eu vou chamar o Uber pro senhor. Porque um cego não pode guiar ninguém. Mas é impressionante como a gente tem vivido uma época aonde a gente tem se tornado extremamente permissivo com o pecado. Amém. Porque a ideia é sempre assim, não tem ninguém que é perfeito. Irmãos, o fato de não ter ninguém que é perfeito não significa que a gente não tenha que viver uma vida irrepreensível. Glória a Deus. Amém. Não tem ninguém que é perfeito, não significa que se você está em erro, você não precisa ser corrigido. Aleluia. Então, o fato da gente não ser perfeito ainda só é uma prova de que a gente precisa amadurecer e precisa muito da ajuda de Deus e de Deus na vida dos irmãos para que a gente cresça espiritualmente. Mas não para que a gente entre nessa cilada do inimigo. Você fica com o seu pecado, eu fico com o meu e os dois vamos para o inferno. Por isso Jesus diz isso de maneira muito clara. Não cairão ambos no barranco. É isso que você deseja para você? A ideia do barranco aqui, irmãos, é um abismo. E a gente sabe que o abismo prefigura o inferno. Por isso, cuidado com a cegueira espiritual. Cuidado com aquilo que ainda tem te impedido de enxergar claramente as verdades eternas do Senhor. Principalmente, cuidado com aquilo que tem atrapalhado você de enxergar os seus pecados que precisam então ser abandonados. Amém. Porque uma das principais formas de cegueira espiritual é justamente quando nós nos furtamos do autoexame tão necessário. Glória a Jesus. Ninguém deve ser tão exigente com o próximo como é consigo mesmo. Amém. A pessoa que eu tenho que repreender mais duramente sou eu mesmo. Amém. Por isso, um autor puritano do passado, ele dizia, leia a Bíblia contra você. Amém. A gente normalmente, né, pega passagens assim, diz, rapaz, essa passagem é para fulano. Fulano tipo que está aqui. Oh, Deus. Não, meu filho, quem tem que estar aqui é você, essa passagem é para você. Pastor, o senhor está me dizendo que eu sou cego espiritualmente, pastor? Todos nós precisamos de correção. Por isso estamos aqui. É verdade. E graças a Deus. Obrigado. Que Deus está gastando o tempo dele com a gente. Porque ele não precisava. Amém. Isso é graça. Obrigado. Ele está abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos enxergar o erro e abandoná-lo. E todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Quando nós reconhecemos a nossa cegueira e clamamos como Bartimeu, Senhor, tem misericórdia de mim. O que é que você quer, Bartimeu? Eu quero ver. O que é que você quer ver, meu filho? Senhor, eu quero ver o monstro que eu sou. Amém. E eu quero ver o teu poder em transformar esse monstro em um filho de Deus. Glória a Deus. É isso que um cristão deseja, irmãos. Aleluia, Senhor. O cristão, ele deseja a verdade. Amém. Nada mais que a verdade. Glória a Jesus. Mas é impressionante, e eu quero fechar aqui, como tantas pessoas no meio evangélico abraçam o engano, defendem o engano, matam e morrem pelo engano. Meu Deus, a Bíblia fala claramente que essas pessoas estão erradas e elas insistem. Não, o pastor está dizendo que eu não posso ser rico. Eu posso sim, eu quero ser rico! Eu vou estudar, vou trabalhar e vou ter muito dinheiro. Eu vou ter uma independência financeira. Sai agora dele. Vai? E se Deus mandar uma crise mundial? É isso que ele faz. Inútil é É. acordar cedo, dormir tarde, Fala, Jesus.
comer o pão de dores, Isso mesmo. porque os que Ele ama. Ele dá enquanto dorme. Pura verdade. E aí, a gente faz o quê? Com essas verdades que são assim, lançadas no nosso rosto. A gente continua deixando o mundo nos influenciar? É isso mesmo. Ah não, porque do suor do teu rosto. Como é? Isso é uma maldição. Você está debaixo da maldição ainda? Eu não estou mais não. Agora nenhuma maldição há para os que estão em Cristo Jesus. A verdade que vale para você e para mim, se você é um cristão, eu quero acreditar que é a verdade que Jesus ensina em Mateus capítulo 6. Sabe os pássaros? Ele alimenta eles. Sabe as plantas? Elas também são alimentadas. E Ele não vai alimentar você, seu filho de pequena fé. Amém, Jesus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus E a sua justiça. e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Ô irmão, que a gente abrace essa verdade. Amém, Jesus. Nós temos vivido dias onde ninguém quer servir ao Senhor. E aqueles que pensam no serviço cristão, sempre pensam no serviço cristão como uma oportunidade de se darem bem. Chega a ser algo assim assombroso para quem lê a Bíblia com um mínimo de seriedade. Meu Deus, será que ninguém mais acredita nos tesouros do céu? Será que ninguém mais acredita que é maravilhoso ser chamado para servir a um Deus santo? Será que nós somos mais fiéis a Mamon, que é o salário que vem no final do mês, do que a Deus? Porque se o patrão manda chegar a tal horário, a pessoa chega. Mas aquilo que a Bíblia diz que a gente tem que fazer, a gente não faz. E a gente acha que vai ficar por isso mesmo. Eu estou aqui para lhe dizer, não vai. Se você é mais fiel com os seus sacrifícios, com os seus compromissos seculares, do que com o seu compromisso com Cristo, eu desejo para você que você seja regenerado nessa noite. Vamos orar. Ó Deus, alguns nessa noite precisam de força para perseverarem na caminhada. Outros precisam de regeneração, porque sequer nasceram de novo. Mas como nos foi ensinado nessa noite, não falamos essas verdades com alegria na vida daquele que está condenado, mas falamos essas verdades para que aquele que estava em trevas possa ser transportado para o teu reino de luz, por meio do arrependimento e da fé. Ó Senhor Jesus, que esse grande milagre da regeneração aconteça nessa noite no nosso meio. Que pessoas que estão aqui, que não são regeneradas, possam ser. Que aqueles que muitas vezes ainda estão titubeando entre entrar pela porta estreita e andar pelo caminho apertado, que eles possam pela tua verdade ser motivados a corajosamente e confiantemente entrarem pela porta estreita e darem os primeiros passos pelo caminho apertado, Senhor. Pois ninguém pode te servir se não nasceu de novo. Ninguém pode fazer nada para ti
se não for teu filho. Por isso, Senhor, clamamos que o milagre da regeneração se realize no nosso meio, como a tua santa palavra nos garante. Que todos aqueles que o receberam a Cristo como seu Senhor, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, pois não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Glória a Deus. Que seja assim nessa noite, Senhor. Que haja festa no céu por pecadores que se arrependeram. Amém, Jesus. Ó Deus, confirma, Senhor, o nosso chamado, a nossa justificação, Amém, Senhor. e que seja evidenciado cada vez mais por meio da nossa santificação. Amém, Jesus. Ajuda a nossa pequena congregação, Senhor, a não se esconder na pequenez aparente, mas que saibamos, todos nós que estamos aqui, que temos um grande Deus, que pode e irá nos usar na sua grande obra. Dai-nos essa fé, Senhor, que não teme nada nem a ninguém, só ao Senhor. Dai-nos essa fé, para que possamos destronar as potestades e levar luz, a tua luz, Senhor, aonde dantes reinavam as trevas, para a tua glória, Senhor. Como tantos fizeram em teu nome, pelo teu poder no passado, que venhamos também nós a exercer o papel que o Senhor nos constituiu na história. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Saúdem-se mutuamente, um cumprimento santo, e diga a si mesmo: Deus vai te usar.